Olá, alunos e alunas da Faculdade Anhanguera, Unidade Taboão da Serra. Retomando aqui a aula de forma ainda não presencial, em razão da pandemia de coronavírus, mas trazendo os principais aspectos que seriam dados nessa aula. A aula de hoje versa sobre sujeitos do processo. Pois bem, o processo durante o seu curso envolve uma série de pessoas que praticam direta ou indiretamente atos relacionados ao seu trâmite. Esses sujeitos processuais, portanto, podem ser os principais ou também denominados essenciais, são aqueles cuja presença é primordial para que se instaure uma relação jurídica processual regular. São eles o juiz, o autor, que no caso seria o Ministério Público ou o querelante, e o acusado. Tem também os sujeitos processuais secundários, ou também denominados acessórios ou colaterais, que são aqueles que participam apenas incidentalmente do processo, podendo integrá-lo deduzindo pretensão própria ou não. Esses sujeitos secundários são o assistente de acusação ou o terceiro prejudicado. Há também pessoas que, embora não façam parte da relação processual, praticam atos que permitem o desenvolvimento regular do feito, que são, por exemplo, o escrevente, o oficial de justiça, o perito, o intérprete, tá certo? Bom, a gente vai agora tratar de forma mais particularizada, pormenorizada, alguns desses sujeitos processuais. O primeiro é o juiz, que é o sujeito processual imparcial, com função de conduzir o processo e o julgamento do pedido que lhe é dirigido pelo autor da demanda. Deve aplicar o direito objetivo ao caso concreto de forma imparcial, substituindo-se à vontade das partes e colocando fim ao conflito entre a pretensão punitiva estatal, firmada pelo autor, e o interesse do acusado na manutenção de sua liberdade. O legislador confere ao juiz alguns poderes, no intuito de garantir a sua efetividade na atuação jurisdicional. O primeiro poder seria o poder de polícia, que visa permitir ao juiz, em determinadas situações, limitar a esfera de liberdade de atuação dos indivíduos a fim de assegurar a ordem e impor a disciplina ao bom andamento do processo. Tem também o poder jurisdicional, que pode ser de meio, e o de meio pode ser subdividido em ordinário, quando dizem respeito aos expedientes necessários ao andamento do processo, ou instrutórios, quando se referem à obtenção de elementos de convicção do juiz em relação à causa. Em relação aos poderes judicionais, o poder judicional também pode ser de fim, que abrange os poderes decisórios e de coerção, né, de execução, por exemplo. O juiz também possui prerrogativas previstas no artigo 95 da Constituição Federal, que objetiva evitar qualquer interferência externa na função jurisdicional desempenhada pelo juiz, garantindo sua atuação com independência e imparcialidade. A primeira prerrogativa é a vitaliciedade. Não pode o juiz ser destituído de seu cargo, salvo por decisão transitada em julgado. A vitaliciedade será adquirida após 2 anos de exercício no cargo. Antes desse prazo, a perda da função dependerá de deliberação do tribunal ao qual o magistrado estiver vinculado. Importante salientar aqui que os desembargadores adquirem a vitaliciedade de forma imediata. Segunda prerrogativa, a inamovibilidade. Ao juiz é assegurada a permanência no local onde exerça sua função, salvo quando houver motivo de interesse público ao qual se dará por meio de decisão do tribunal, por voto da maioria absoluta de seus membros ou do Conselho Nacional de Justiça. E a terceira prerrogativa que é garantida aos juízes é a irredutibilidade de vencimentos, né? Aqui os subsídios que recebem não podem ser diminuídos, né? Reduzidos. O magistrado também possui vedações enquanto investido na função jurisdicional. Assim, o magistrado não poderá exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função salvo uma de magistério. Ou seja, o juiz não pode exercer outro cargo público salvo uma de professor. A segunda proibição, a segunda vedação é de receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação no processo. O juiz também não poderá dedicar-se à atividade político-partidária,
não poderá receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E, por fim, não poderá exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O juiz também possui impedimentos previstos no artigo 252 do Código de Processo Penal. Mas o que seriam, então, os impedimentos? Os impedimentos são circunstâncias objetivas relacionadas a fatos internos do processo, aptos a prejudicar a imparcialidade do magistrado. Há uma presunção absoluta de parcialidade na hipótese dessas causas de impedimento. A sua violação gera, para parte da doutrina, a inexistência do ato. E outra corrente doutrinária diz que a violação do impedimento acarreta a nulidade absoluta dos atos, não podendo, então, serem sanados essas nulidades. O rol que traz as hipóteses de impedimento é taxativo. Então, vamos às hipóteses de impedimento do magistrado. A primeira: quando seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o 3º grau, inclusive, houver funcionado no processo como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. É importante a gente colocar aqui que a gente já tinha falado que esse rol é taxativo, mas a doutrina admite uma extensão nesse rol para incluir o cônjuge, por paridade constitucional, já conforme a Constituição já prevê essa igualdade entre o cônjuge e o companheiro. Tá certo, pessoal? Então, segunda hipótese: quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções que a gente acabou de mencionar, ou servido como testemunha no processo. Terceira hipótese: quando tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Aqui existe uma particularidade. O juiz, ele tiver funcionado, quando o juiz, por exemplo, ele for desembargador, e no 1º grau, ele tiver atuado no processo, proferindo decisões sobre questões de fato ou de direito. É importante a gente dizer aqui que se tiver uma decisão, um despacho do juiz apenas para intimar uma testemunha, essa não é considerado uma decisão de fato ou de direito. Então, isso não acarretará um impedimento do desembargador, no caso, de proceder o julgamento do feito. Tá certo? A quarta hipótese: quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. O artigo 253 do Código de Processo Penal diz que nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou na colateral até o 3º grau, inclusive. Por exemplo, não pode 2 irmãos desembargadores servirem na mesma Câmara para julgar um determinado feito. Tá certo, pessoal? Além do impedimento, existe também a suspeição. O que seria a suspeição? Em regra, são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo, aptos a prejudicar a imparcialidade do magistrado. Para parte da doutrina, essas causas de suspeição geram a nulidade absoluta do feito. E para outros doutrinadores, essa violação da suspeição acarreta a nulidade relativa. Em relação ao rol de suspeição, a doutrina diz que esse rol é exemplificativo. Tá bom? Então vamos às hipóteses de suspeição. A primeira: se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Para a doutrina majoritária, partes se refere ao acusado e à vítima, não abrangendo, portanto, o advogado ou o representante do Ministério Público.
Então, se o juiz for amigo íntimo do promotor ou do advogado, isso não acarretará a suspeição do magistrado. Para acarretar a suspeição do magistrado, ele precisa ser amigo ou inimigo, ou da vítima de um roubo, por exemplo, ou ser amigo íntimo ou inimigo capital do estuprador, por exemplo. Tem que ser amigo da vítima ou do acusado. Não serve para caracterizar na suspensão a amizade com o promotor ou com o defensor. A segunda hipótese: se o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia. A terceira hipótese: se o juiz, seu cônjuge ou um parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sustenta demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Por exemplo, o juiz, o desembargador, ele tem um processo de um juiz para julgar, e esse juiz tem também na vara dele um processo onde o filho desse desembargador cometeu um crime de embriaguez ao volante, e aí, nesse caso, o desembargador ele é suspeito para julgar essa causa, justamente por incidir nessa hipótese. Tá certo? Se o juiz tiver aconselhado qualquer das partes, o juiz não pode, de forma nenhuma, dar conselhos durante a audiência ou durante o processo para qualquer das partes, seja para o Ministério Público, seja para o acusado. Então, acontecendo isso, o juiz incidirá na causa de suspeição e deverá deixar o processo. A quinta hipótese: se o juiz for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Nesse caso, é evidente que se o juiz for credor ou devedor das partes, ele pode ter interesse na causa e, por isso, ser suspeito para julgá-la. Outra hipótese: se o juiz for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. E por fim, em relação ao juiz, o artigo 256 do Código de Processo Penal diz que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Essa regra visa justamente a impedir que a parte, já conhecendo, por exemplo, que o juiz é um pouco mais rigoroso em relação a determinados crimes e o acusado cometeu justamente esse crime, por exemplo, o tráfico de drogas, o juiz é mais rigoroso em relação às penas impostas no tráfico de drogas, o traficante não pode, de alguma forma, injuriar o juiz justamente para criar essa suspeição de inimizade capital, e aí conseguir que o juiz seja afastado do processo e, às vezes, vira um juiz que tenha uma visão um pouco mais garantista, um pouco mais não tão rigorosa em relação a esse crime, a esse entendimento do tráfico de drogas. Então, essa é a regra que visa: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, o acusado não pode criar uma suspeição justamente para conseguir afastar o juiz da causa e assim ver a sua vida um pouco mais facilitada em relação a esse afastamento. Tá bom, pessoal? Vou interromper o vídeo aqui e já retornamos com o Ministério Público, tá certo? Já voltamos.